a nossa série de meditações no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Abacuque, dos versículos 12 a 17. Que diz assim: Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegre-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela, versículo 1 do capítulo 2, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Que o Senhor aplique a sua palavra nesse momento em nosso coração. Que o Senhor esteja nos falando por meio das sagradas Escrituras. Meus irmãos, somos questionadores. Nós vivemos questionando tudo em nossa volta. Murmuramos quase sempre. Nós murmuramos. Vivemos uma vida de murmuração. Somos murmuradores de carteirinha, podemos dizer assim. Sempre queremos saber o porquê das coisas, não é verdade? A gente tem esse espírito inquiridor, né? De saber, de questionar. Isso é da raça humana, nós sermos dessa forma, ou nos comportarmos dessa forma, dessa maneira. Nós sempre nos queixamos da vida e reclamamos dos problemas que enfrentamos diariamente. Diariamente eu e você, as lutas, as batalhas do cotidiano, nos questionamos. E principalmente quando essas questões fogem ao nosso controle e não temos respostas prontas e rápidas que tragam alívio à nossa ânsia de saber. Então, questões como a pandemia, questões de crise na saúde pública, política, social, religiosa, a qual nós vivemos e vivenciamos diariamente, nós nos questionamos e queríamos, de fato, respostas prontas, acabadas, rápidas. Pois, dizia certo autor, não são as respostas que movem o mundo, não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Dessa forma, o profeta Abacuque queixando-se com Deus, reclamando a sua resposta, pedindo uma resposta imediata, pelo qual o próprio Deus revelou ao profeta que iria levantar uma nação ímpia. Meditando nisso, nós fazendo uma meditação sobre isso, nos versículos 5 ao 11, na meditação passada, onde nós vimos que Deus levanta a nação babilônica, conhecida como os caldeus, como vara de disciplina e correção
para com o seu povo. Nós meditamos acerca disso e vimos que o Senhor Deus, Ele faz como quer, Ele levanta quem quer e Ele é quem dá a perseverança, é Ele que promove e nos preserva em meio às situações incontroláveis da nossa vida. Então, meus irmãos, o que encontramos agora nos versículos 12 a 17 e no capítulo 2, versículo 1 que lemos inicialmente, é a segunda reclamação do profeta. Diante disso, podemos pensar no seguinte tema. Então, ele vai ao Senhor, reclamando novamente, questionando ao Senhor. Então, este parágrafo vai tratar da segunda reclamação, do segundo lamento do profeta Abacuque. Vamos pensar no seguinte tema nessa noite: os atributos de Deus frente ao questionamento do profeta. Vou repetir novamente: os atributos de Deus frente ao questionamento do profeta. Como os atributos de Deus trazem confiança ao profeta frente seus questionamentos. Como os atributos de Deus trazem confiança ao profeta frente aos seus questionamentos. Em primeiro lugar, confiando no caráter de Deus, em meio à sua punição. Em segundo lugar, confiando na resposta de Deus. Então, em meio ao questionamento, ele confia no caráter de Deus. Os versículos 12 e 13 nos diz assim: Senhor, tu não és desde a eternidade? Vejam só, ele começa questionando o primeiro atributo de Deus, o ser eterno de Deus. Meu Deus, vejam só ele dizendo: meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, se referindo à Babilônia, os babilônicos. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, porque toleras então esses perversos. Porque ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles. Diante da situação a qual nós vivemos e diante da situação que Abacuque viveu, Abacuque conhecia o Deus a quem ele servia, meus irmãos. Como é bom conhecermos os atributos de Deus. O profeta Oséias bem o disse certa feita, em Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Oséias ainda declara em Oséias 6, 3, a parte A: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É necessário conhecermos a Deus. Dia após dia, irmãos, o seu eterno poder, a sua eterna glória, a majestade do Senhor Deus. Sabemos que é impossível conhecer a Deus em sua totalidade, em sua completude. Absolutamente não é possível. Porém, é possível conhecê-lo naquilo que Ele, em sua palavra, escrita de forma especial, as Sagradas Escrituras. De forma especial é possível por meio dela e por meio do livro natural. A natureza, vamos dizer assim, mostra o ser inteligente, uma mente sábia que criou tudo com perfeição. Este é o nosso Senhor. Então nós podemos conhecer a Deus, Ele nos coloca, Ele se manifesta a nós no nosso interior. Ele se manifesta por meio das Sagradas Escrituras de forma especial e por meio da natureza, por meio da criação. Então, dessas três maneiras, Ele se revela, Ele se mostra a nós. Como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, em seu comentário sobre o livro de Abacuque, o conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. O antídoto que ele quer dizer é a solução,
é a vacina, vamos dizer assim. Abacuque encontrava-se no beco sem saída. O que lhe trouxe esperança no meio do desespero foi o seu conhecimento de Deus. O profeta Daniel diz que o povo que conhece a Deus é forte e ativo. O povo que conhece a Deus é um povo forte, um povo aguerrido, corajoso e ativo. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Abacuque está alicerçado, meus irmãos, no conhecimento de Deus. Como nós conhecemos a Deus? E eu respondo nessa noite, através das sagradas escrituras. Somos esclarecidos, informados acerca dos atributos comunicáveis do Senhor Deus. Atributos estes falados pelo profeta Abacuque nesse texto. Ele vai discorrer, ele vai descrever a eternidade. Deus é um ser eterno, santo, puro, constante, a rocha inabalável, o Senhor Deus. Abacuque parece questionar a Deus. Ele parece questionar a Deus, ele parece interrogar, ele parece indagar a Deus, o profeta Abacuque. Como Deus pode apenas contemplar o perverso e devorar aquele que é mais justo do que ele? Esta é uma das primeiras perguntas que nos faz refletir o questionamento do profeta Abacuque. Uma segunda é como Deus poderia levar uma nação cruel e punir Judá e ainda continuar fiel às suas promessas de aliança. No entanto, Abacuque pode parecer confuso, irmãos, mas não sem confiança e esperança. Ele pode parecer estar em seu problema, em seu questionamento interior, mas ele não perdeu a confiança, ele não perdeu a esperança, jamais. Nesse tempo de pandemia, podemos ficar até desanimados, sim, como ficamos diariamente. Todavia, a nossa fé está sendo renovada dia após dia, no Deus soberano que tudo pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque sabia que vem de Deus a força, a proteção, a segurança, pois Ele é a nossa rocha. Ele é coluna e baluarte. Abacuque sabia que Deus é o próprio refúgio. Tem uma canção por título Deus é refúgio. A letra diz o seguinte, percebam que a letra diz: se estás vivendo em aflição, se o teu caminho não tem mais luz, e o teu passado te faz sofrer, lembre, há um Deus que é solução. Deus traz conforto, Ele traz paz, é o abrigo no temporal, Ele é escudo e é o consolador. Deus é refúgio na provação. Se sentes medo no coração, se a tristeza te faz chorar e a tormenta não quer passar, lembre, há um Deus que é a solução. Bendito seja o nome do Senhor. Essa letra dessa música nos faz refletir que em meio a situações e experiências incômodas, tristes, em meio a situações de desânimo, que nos falta muitas vezes a paciência, é Deus que nos renova, é Ele que é a solução. O conhecimento dEle traz vida, o conhecimento dEle traz paz, o conhecimento dEle traz esperança nesses tempos, em tempos de vales da sombra da morte, em tempos de opressão e de angústia. O Senhor vem e nos renova dia e noite. Estamos meditando sobre os atributos de Deus frente ao questionamento do profeta. Como os atributos de Deus trazem confiança ao profeta frente aos seus questionamentos? Em primeiro lugar, vimos confiando no caráter de Deus em meio ao seu castigo, em meio à sua punição. Em segundo lugar, confiando na resposta de Deus. Versículo 1, vamos ler do capítulo 2.
Abacuque capítulo 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei a minha queixa. Vejam só, Abacuque ficaria como um sentinela, uma espécie de vigia. Ele iria vigiar com paciência a resposta de Deus. Abacuque agora espera vigiando com calma que Deus responda às questões que ele levantou, pois ele não tem a resposta para as mesmas. Irmãos, nós não temos respostas prontas, acabadas, muitas vezes, de forma alguma. Deus confunde e abate a arrogância daqueles da ciência, muitas vezes abate a arrogância, a prepotência que estes homens e que essas mulheres arrogam para si na sua inteligência, que se acham inteligentes e exultam, e o Senhor os confunde, confunde a sabedoria destes, mas exalta os humildes em espírito. Temos no capítulo 2, versículo 1, um servo que espera a resposta de seu Deus. Conta-se, vejam só, conta-se uma história que tem por título O Maquinista de Deus. Havia na Alemanha um homem muito dedicado à obra do Evangelho, o servo do Senhor, Hans Heimann. O Hans Heimann, que era diácono em uma igreja em Berlim e trabalhava dirigindo uma locomotiva. Há 38 anos ele trabalhava dessa forma, sendo um exemplo. Ele era um exemplo para os iniciantes nas funções concernentes ao sistema ferroviário do governo alemão da época. Era convocado para carregar passageiros ilustres em dias de tempestades e geadas, porque todos confiavam nele. Homem de voz forte e que cantava em tom baixo no coro de sua igreja. A beleza de sua voz poderia ser notada durante as viagens. Contam que sua comotiva estava chegando, pois era notório o timbre de sua voz cantando. Santo, santo, santo. Vejam só, ele cantando, entoando ao Senhor. Era seu agradecimento a Deus por ter chegado bem de mais uma viagem. Então ele cantava, ele louvava ao Senhor, sempre agradecia os momentos que ele chegava de viagem em sua locomotiva. Este homem foi uma lenda viva em todas as ferrovias da Europa. Um dia, ao chegar bem cedo de um dia de trabalho, antes do sol nascer, notou que a chave da cabine do seu trem não estava sobre a sua mesa. Procurando se informar a respeito do acontecido, ele ficou sabendo que naquele dia ele deveria conduzir outro trem, que não era sua velha locomotiva, no qual muitas crianças deveriam ser levadas para um passeio a pedido de um colégio local. Havia naquele trem cerca de 600 crianças. Era comum para um passeio a pedido de um colégio local. Então, os colégios daquela época, era comum esses passeios. Era comum um barulho também da criançada, a alegria de todos os pequeninos. Mas o velho Heimann sentiu no coração que aquela seria sua última viagem. Ele olhou para o céu cinzento da madrugada e observou que uma geada se aproximava. Em meio a flocos de neve no seu rosto, parou por alguns instantes. Depois, seguiu a cabine principal da estação. Pegou o microfone de informações, pediu silêncio e orou assim: Senhor, nos conduza como em todos esses anos. Receba a oração deste homem servo do Senhor.
ele orou assim: seja o combustível, o farol, a lâmpada, o freio, o condutor desse trem, que eu não conheço, por Jesus faça isso. Então ele coloca a condução, a direção daquela locomotiva nas mãos do Senhor. Então a tempestade de neve aumenta nesse momento e a neblina cada vez mais espessa. Heiman pressionou a sua Bíblia sobre o peito e perguntou a Deus: Senhor, o que tens para dizer? O que tens para dizer? E assim ele cala-se, ele emudece, ele questiona ao Senhor, ele indaga ao Senhor: Senhor, o que tens para me dizer? Então, dado momento, vendo que ao longe parecia dois braços sinalizando, bem ao longe, no meio da linha, dava a entender que o trem parasse. Então, em dado momento, no momento da neblina, da tempestade intensa, ele vê ao longe dois braços sinalizando, ao longe, no meio da linha, que o trem passaria, dando a entender que alguém estivesse pedindo para parar o trem. O foco do farol do trem produzia um contraste naquela imagem, o que fazia imaginar que alguém estaria bem longe, apesar de vir se aproximando. O maquinista do trem agarrou com firmeza a alavanca do freio e com habilidade ele foi conduzindo a parar aquela composição. Foi que, para espanto seu e a glória de Deus, aquele homem viu a ponte que ele passaria frente ruir e cair no profundo vale. A locomotiva parou poucos metros da ponte. Um morcego se espatifou no vidro daquele trem. Era um morcego voando que parecia uma pessoa mandando o trem parar. Vejam só, chegando de volta à estação, muitas pessoas aplaudiram o Hans Heiman. Os pais, os alunos, esperando ele falar, e a imprensa da época também, esperando que ele falasse, mas ele não falou. Ele somente orou dizendo: Senhor, o teu nome foi glorificado e as vidas foram salvas. Elas servem como testemunho do teu poder. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Percebam, história belíssima, né? Bela história, não é, meus irmãos? Não sabemos se ela é verídica, porém, sabemos que esse homem, servo de Deus, como o profeta Abacuque, confiou em Deus mesmo diante de seus questionamentos. Ele esperou pacientemente pela resposta do Senhor Deus. Meditamos sobre os atributos de Deus frente ao questionamento do profeta, como os atributos de Deus trazem confiança ao profeta frente aos seus questionamentos. Em primeiro lugar, vimos confiando no caráter de Deus em meio à sua punição, em meio ao seu castigo. E em segundo lugar, confiando na resposta de Deus. Para concluirmos, diante disso, devemos ter duas atitudes. A primeira delas, devemos confiar em Deus, mesmo não sabendo o que nos acontecerá. Com isso, podemos pensar: nossa fé em Deus é cega? Nós podemos nos perguntar isso. Não, absolutamente não. Nossa fé em Deus não é cega, meus irmãos. Ela é fundamentada na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Nós possamos reagir dessa forma. O escritor aos Hebreus disse que que sem fé é impossível agradar a Deus, e que foi pela fé que os homens, no sentido geral, né, homens e mulheres antigos, deram um bom testemunho. Mas uma segunda e última atitude nessa noite, nós devemos saber esperar pelo agir divino, crendo piamente, meus irmãos, na sua providência, na providência divina, que é sempre certa e abundante.
Foi assim na vida do povo israelense no passado, no Egito, o Senhor mandando o maná, o Senhor os protegendo nas noites frias, nos dias causticantes, o sol causticante, enviando a coluna de fogo à noite e a coluna de nuvem durante o dia. Foi assim que Israel confiou e esperou no Senhor. Que nós, como a Igreja de Cristo, também possamos nos comportar e reagir de semelhante modo, com confiança, com esperança no Senhor Salvador de nossas vidas. Amém, irmãos? Que o Senhor aplique a sua palavra em o nosso coração. Oremos mais uma vez. Pai, sabemos que há momentos de nossa vida que nós questionamos, indagamos, muitas vezes inquirimos, porque isso é de nós mesmos. Nos perguntamos e queremos respostas prontas e acabadas. Pai, mas que em meio a questionamentos, como o profeta Abacuque, assim foi acometido por esses questionamentos sobre a nação babilônica que o Senhor levantou como vara de correção e de disciplina sobre o teu povo, que em meio a tudo isso, o teu caráter santo, justo, o teu caráter eterno, puro, possa trazer conhecimento às nossas vidas. E que esse conhecimento da verdade que o Senhor tem soprado possa trazer alento, possa trazer conforto para a nossa alma em meio a situações de intenso incômodo. Que o Senhor, Pai, que nós possamos esperar pacientemente no Senhor, em oração, em clamor, em súplicas.